Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 3, um capítulo que está sendo uma delícia, que tem falado sobre as nossas promessas, sobre quem nós somos. Nós somos princesas do Senhor, né? Nós estamos conhecendo mais a fundo a história de Abraão e de Sara, né? Nós estamos nos deliciando, aprendendo sobre essa aliança. Nós vamos continuar no capítulo 3, esse é o áudio 12. Novo nome é igual a novo destino. Conforme a tradição hebraica, os nomes carregam o potencial e o destino da pessoa. Portanto, a mudança de nome tem o poder de mudar a sua natureza, de como o resultado abre espaço para o seu destino. Por exemplo, escolhemos intencionalmente os nomes dos nossos filhos, com a esperança de crescerem conforme seus nomes. Eu aprendi isso com meu pai, Deus, porque todas as vezes que falo os nomes dos meus filhos, estou declarando o significado desses nomes sobre suas vidas. Deus sempre mudou o nome de alguém quando aquele nome não expressava mais a natureza da pessoa. Saulo, o perseguidor, foi chamado de Paulo, e o pescador Simão foi chamado de Pedro, a rocha, por Jesus. Jacó, o filho de Isaque, foi mudado para Israel, que significa príncipe de Deus. Nosso Deus gosta de mudar nomes. Eu às vezes penso nisso como um programa de proteção à testemunha, no qual todos nós agimos sob a identidade do nome de Jesus. Quando Deus entrou em aliança com Abrão, ele aumentou a capacidade de Abrão ao mudar o seu nome. Eu tenho um amigo brilhante, Brian Billicy, um rabino messiânico, que me explicou o que significa dessas mudanças de nome. Ao aumentar o nome de Abrão para Abraão, Deus separou o nome no meio e acrescentou uma letra do seu próprio nome ao nome de Abraão. O nome Abrão significa pai exaltado. O nome expandido Abraão significa pai de uma multidão. Esse novo nome declara quem Abraão seria. Era um nome que nunca seria cumprido completamente no tempo de vida de Abraão. E porque a vida de Abraão exaltou a Deus, a sua herança seria multiplicada sem medida. Nunca esqueça, sua identidade está intimamente ligada ao seu destino. O rabino Brian também apontou que a promessa de Deus não aconteceu até Deus mudar o nome da esposa de Abraão. Também, Sarai significa Jeová é príncipe, que foi mudado para Sara, que significa princesa de Deus. Essa mudança de nome identificava quem Sara era em toda situação. Através dela, Sara era intimamente relacionada ao seu Deus, enquanto ao mesmo tempo declarava que todas as filhas da promessa iriam, assim como ela, ter uma posição real. O novo nome tirou a mão de Sara do problema e colocou as mãos de Deus no lugar. Quando o nome de Sarai deixou de ter uma declaração masculina, Jeová é príncipe, para ter um papel feminino, princesa de Deus, seu significado foi suavizado e posicionado como receptivo. O novo nome de Abraão aumentou para incluir uma multidão. E essa semente de promessa precisaria de um solo de promessa também. A própria vida de Sara se tornou esse solo, um ventre vivificado pela promessa. A mudança do nome de Sarai rompeu seu solo ocioso e o preparou para a expansão confiada tanto a Abraão quanto a Sara. Deus disse a respeito de Abraão que ele seria o pai de uma multidão de nações, e de Sara que ela se tornaria nações, rei de povos viriam dela. Deus literalmente adicionou imagens e visão a ambos. Quando as pessoas estão respeitosamente relacionadas uma à outra e a Deus, Deus intervém para fazer o impossível. Ventres estéreis são agitados com vida e fortalecidos para darem à luz. Casamentos sem amor são curados.
filhos e filhas são libertos de demônios e crianças são ressuscitadas da morte. A esperança é restaurada, a fé é acesa, o amor triunfa e o inimigo é afastado à medida que vozes de decepção são silenciadas. Independentemente de ter recebido isso ou não, você também experimentou a mudança de nome quando nasceu de novo. Seu nome foi expandido também. Jesus, a semente prometida de Abraão, não mudou simplesmente nossos nomes, aumentando-os com uma letra do seu nome. Ele nos deu acesso ilimitado ao Pai através do uso do seu nome, como diz em João 16, versículo 26 e 27. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. As roupas de Jesus foram arrancadas e ele foi coberto com a nossa vergonha quando assumiu nosso lugar na cruz. Ele entregou toda a sua vida irrepreensível em favor da nossa vida pecaminosa e manchada, e através do seu sacrifício completamente definitivo, ele nos salvou de todas as maneiras, dando lugar a todos nós, todos os filhos e filhas da promessa. Você deve estar brincando. Nossa história continua em Gênesis 18, quando Deus novamente visita Abraão. Ele está sentado à entrada de sua tenda, sob a sombra, mas ainda tem a chance de pegar uma brisa. Ele ergue os olhos e vê 3 homens de pé diante dele, junto dos carvalhais de Manré. Muitos estudiosos acreditam que esses homens são anjos. Abraão corre até eles e se prostra e os constrange a ficar. Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lave os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Gênesis 18, versículos de 3 a 5. Eu amo o fato de Abraão interceptar esses viajantes e os deter com honra. E Abraão definitivamente promete pouco e depois dá muito. Primeiro ele corre até Sara e a instrui a fazer um bolo com a melhor farinha. Depois ele vai até o seu rebanho e escolhe o melhor bezerro, que entrega a um jovem para prepará-lo. Quando termina todos esses preparativos, ele os serve com coalha e leite. O banquete que ele serve aos seus convidados é bem mais elaborado que um bocado de pão. Abraão está junto com seus convidados quando surge a pergunta: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Gênesis 18, versículo 9 e 10. Quando leio essa passagem, é como se de repente eu estivesse na tenda com Sara. Espio pelas dobras de tecido e olho sobre os ombros dela. Abraão está ao ar livre entre seus convidados, na sombra de uma árvore. O som da voz deles é facilmente levado pelo vento do deserto seco, que balança seus trajes à medida que passa pelas árvores e tendas do oásis. Sara escuta, dos limites sombrios de uma tenda, perto o suficiente para ouvir, mas separada da conversa deles. Ela toma cuidado para não fazer barulho, mas a Bíblia revela os pensamentos dela. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Gênesis 18, versículo 11 e 12. Essa reação é um espelho da reação de Abraão. O que me faz pensar?
Seria aquela a primeira vez que Sara escutou isso? Ela obviamente foi pega de surpresa. Às vezes, uma promessa está se aproximando quando nunca pareceu ser mais impossível. Em Gênesis 17, versículo 21, ouvimos: neste mesmo tempo, daqui a um ano, e quando a promessa é repetida na frente de Sara, ela é neste mesmo tempo, daqui a um ano. Aparentemente, o calendário mudou. Não havia como saber ao certo quanto tempo se passou entre a conversa de Abraão com Deus e a aparição desses anjos, mas não deve ter sido muito tempo. Uma boa aposta seria menos de um mês. O Senhor está determinado que Sara faça parte dessa conversa. Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Gênesis 18, versículo de 13 a 15. Sara não apenas riu, ela mentiu. Ela estava assustada, porque essa foi uma daquelas risadas do tipo: você só pode estar brincando, uma espécie de zombaria.